Olá, turma! Seguindo, né? A gente falou das doenças prevalentes na infância, já falamos de algumas. Seguindo, então, hoje nós vamos começar a falar da diarreia em crianças. Infelizmente é comum e vocês com certeza, lidando ali com o ambiente de creche, vai acabar tendo uma situação. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. A diarreia é o aumento da função intestinal. Então eu vou ter uma alteração da minha função intestinal de início súbito. Tava tudo ótimo, tava tudo ok. E aí, a partir de agora, eu já aumento a frequência de evacuação e eu mudo a consistência das fezes, que passam a ser mais líquidas e, no geral, também mais fétidas, né? Tem o cheiro clássico, né, que a gente fala assim, aquele cheiro de diarreia, que é um cheiro diferenciado do cheiro das nossas evacuações normais. Para ser classificado como diarreia, a diarreia ela é uma doença, né? Então eu preciso levar em consideração que eu ir no banheiro uma vez e uma vez ao dia e ter fezes líquidas não é um quadro de diarreia. É um descontrole, eu tenho sim que procurar saber por que está acontecendo, mas não é diarreia. Para ser classificado como a doença diarreia, precisa ter pelo menos 3 episódios no dia. Então, eu ir no banheiro pelo menos 3 vezes ao dia com fezes líquidas e fétidas, porque diarreia é evacuação frequente, fezes líquidas e fétidas. Então, passou de 3 idas ao banheiro no dia, tá muito líquida as fezes, eu preciso me preocupar porque eu tô com quadro de diarreia. Ou a criança, né, tá com quadro de diarreia. O importante na diarreia, a gente vai falar um pouquinho dos cuidados, né, mas é importante a gente se atentar porque normalmente ela tá ligado a algum problema na alimentação, alguma coisa que comeu e não caiu tão legal assim, digamos assim. A diarreia, ela pode ser ocasionada por diferentes fontes, né? Mas um dos pontos importantes que é para a gente falar é que esse quadro ele gera muitas perdas para o nosso organismo. A gente tem perda de substâncias que são importantes para a gente, para que o nosso organismo funcione da forma que ele deveria funcionar. Então, eu vou perder muitos nutrientes na diarreia. Além dos nutrientes que são de extrema importância para o nosso organismo, o que fica mais evidenciado na diarreia é a perda de água. E em criança, isso é muito, muito perigoso, porque tem grande chance de levar à desidratação. E aí o quadro vai piorar intensamente. Então, seja lá, se for na sua creche, você perceber uma criança com diarreia, ou seja, dentro da sua casa, você perceber que alguém está com diarreia, água, beba muita água. Se possível, também uma aguinha de coco para ajudar, mas não deixe de beber água. Essa perda excessiva de água, ela pode ser muito grave, principalmente em crianças. As viroses são as causas mais comuns e mais frequentes de, digamos assim, desenvolver a diarreia. Então, essas famosas viroses, né, acabam vindo como principal sintoma a diarreia. As viroses são muito comuns no período do verão. Elas prevalecem bastante nesse período de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E elas acabam gerando aí esse quadro de diarreia, muitas das vezes. A diarreia ela pode ser classificada basicamente em dois: a diarreia aguda e a diarreia crônica. A diarreia aguda é aquela que vai ter uma duração de até 14 dias, no máximo. Eu já tô há 10 dias com diarreia, mas aí agora eu melhorei. Tava 10 dias com diarreia e agora eu melhorei. Então, eu tive uma diarreia aguda. E a crônica é quando tem essa duração maior que 14 dias, ou seja, eu já tô virando 15 dias, 20 dias e não melhora. Eu tô sempre indo no banheiro 4 ou 5 vezes ao dia, aquelas fezes líquidas, tô bebendo muita água, mas não tá resolvendo. E aí é um quadro crônico.
É claro que assim a gente não chega a ficar tantos dias assim. A maioria das diarreias, o nosso organismo ele resolve sozinho, porque as diarreias também podem ser uma resposta do meu organismo para algo que não foi legal para ele. Ele recebeu aí alguma toxina, alguma coisa, não foi legal, e aí qual que é o objetivo do meu organismo? Expulsar. Mesma coisa do espirro. Eu cheiro alguma coisa que meu nariz entende. Isso aqui não é legal, vamos botar para fora. E atim, o espirro. A tosse, mesma coisa. Só que, né, na diarreia o processo é um pouquinho mais complexo, né? Porque eu comi, aí o meu corpo começou a processar aquilo, meu organismo olhou e falou: não, isso aqui não é legal, não, vamos botar pra fora. E aí causa esse desequilíbrio. E isso as diarreias que não estão ligadas à virose, tá? Que daqui a pouco a gente vai falar alguns pontos mais específicos. Então, como é dessa forma para botar algo do meu organismo para fora, acaba que as diarreias elas não são tão longas, elas costumam ser 2, 3 dias. E normalmente quando passa disso a gente busca por ajuda, né? Olha, até porque chega um momento que não dá mais, né? A gente tem que escolher. Tem algumas diarreias que são bem intensas, mesmo sendo agudas, elas são muito intensas. E aí você pode chegar aí 8, 9 vezes no banheiro ao dia, então é bem complicado, até por conta da perda de água. A diarreia aguda, ela é mais comum nas crianças dessa fase escolar, até porque são as que as viroses causam esse tipo de diarreia aguda. Então acaba que a gente precisa aí ter, né, essa atenção para esse quadro, principalmente por conta da perda de líquido que ele promove, né, da perda de água que ele promove. Então, assim, é importante a gente ter esse parâmetro de sempre que você perceber uma criança com diarreia na escola, você aumentar a oferta de água para ela. Fala assim, acabou saindo, bebe um copo d'água. Tentar lembrar e dar a essa criança mais água que o normal. Muitas vezes, dentro da creche, a criança nem fica. Porque se a gente percebe o quadro de diarreia, a gente vai notificar os pais para que ele busque. Porém, dependendo de como tá isso, né? Se tiver numa frequência um pouco mais baixa e tal, aí você fala, aí você vai ter, mas a criança já tá indo no banheiro pela terceira vez hoje, isso pode ser diarreia. Mas ele já tá chegando no final do dia e você vai comunicar ao pai na hora de entregar a criança, olha, hoje ele foi 3 vezes no banheiro, fez fezes bem líquida, pode ser que ele esteja com um quadrozinho de diarreia. Então, assim, às vezes não é uma coisa tão aguda. E aí vai precisar da nossa percepção, tá? Falando então da diarreia aguda, a criança é considerada com diarreia quando ela tem esse aumento do número de vezes indo ao banheiro, né? Indo ao banheiro várias vezes e aumento também da quantidade das fezes, além da mudança da consistência, que vai passar, né, de pastosa, de pastosa e dura para líquida. Mas a gente tem que levar em consideração que é uma mudança da consistência em relação à sua normalidade. Por quê? Crianças mais novinhas, né, ali abaixo de 1 ano e tal, elas podem ter quadros de fezes mais líquidas na fralda. É comum. Então a gente vai ter que reparar essa não só a consistência, né? Se tá pro pastoso ou se tá bem líquido, mas a mudança. Essa criança normalmente faz fezes pastosas. Tem algumas crianças que já fazem as fezes durinhas, né? Já faz aquelas bolinhas. Então, assim, era durinha, agora tá pastosa, tá líquida, então mudou a consistência. Costumava ser pastosa o cocô dessa criança, agora tá muito líquido, mudou a consistência. Então, vai ser a mudança da normalidade. As crianças maiores, não, porque a tendência já é ter o cocô parecido com o do adulto, né? Então, as fezes deles vão ser endurecidas e aí vai ficar mole no quadro de diarreia, vai ficar bem líquida. E outra coisa que dentro desse quadro da diarreia aguda, a criança ela também pode apresentar febre e vômito. Pode acontecer. E aí é importante eu me atentar para os outros sintomas e não esquece da água.
Eu vou falar da água a aula inteira, gente. Não esquece da água. É muito importante. Essa diarreia aguda, como a gente já conversou, ela é uma doença, né, que vai ter uma tendência a se resolver sozinha. Então, surge sozinha de tudo não, né? Mas surge meio que sozinha e o meu próprio organismo vai resolver isso. Então, eu não vou precisar me preocupar muito. A tendência é que meu próprio organismo resolva ali até 14 dias. Então, a duração dela vai ser inferior ou igual a 14 dias. Então, passou de 14 dias, eu tô com problema crônico. Mas, como eu falei para vocês, é muito comum a gente acompanhar. E normalmente, se passa de 5 dias, a gente já procura um médico. Principalmente dependendo da quantidade de vezes que essa criança está indo ao banheiro. Porque se ele tá indo em torno de 4, 5 vezes e eu tô dando água, tô esperando o organismo dele resolver, não é algo tão intenso. Mas se essa criança tá indo 8, 9, 10 vezes no banheiro ao dia e perdendo uma grande quantidade, eu não vou esperar 3 a 5 dias. A situação tá muito intensa e eu preciso tentar resolver. Até para evitar feridas cutâneas na região do ânus, do bumbum. Então, assim, eu preciso intervir. Então, essa questão de eu vou esperar o organismo resolver ou não vai depender de como vai ser essa diarreia aguda que vai surgir na criança. Que ela pode ser de forma muito intensa e eu não ter essa oportunidade de esperar porque tá tendo muitas perdas ali. E eu esperando, eu posso acabar prejudicando aquela criança. A diarreia aguda, ela acaba correspondendo aí a 16% dos casos de atendimento nas emergências pediátricas. Então, assim como eu falei para vocês, muito comum as crianças terem esse quadro. Acaba também sendo o motivo de 9% das internações em menores de 5 anos. Então, tem essa questão aí bem destacada, né, de acabar levando a internação por conta de diarreia. Que aí, no geral, a internação é para evitar, tá, que a pessoa fique desidratada. Normalmente a gente interna a criança com diarreia para acompanhar a síndrome, às vezes vai fazer também o exame dessas fezes para ver o que tem ali, se é alguma bactéria específica, alguma coisa específica. E colocar essa criança no soro para manter ela hidratada, né? Que dependendo da intensidade, a gente vai até mesmo cortar a diarreia dessa criança. Eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito grande.